Fala pessoal, me chamo Renato Wagner, sou Head de Marketing da BFC e estou aqui para apresentar o BFC Cast, projeto criado para falar sobre mercado financeiro, gestão de pessoas, negócios e tudo que movimenta o crescimento das empresas. E para abrir esse espaço, estamos aqui com Monique Moreno, diretora de Pessoas e Negócios da BFC. Seja muito bem-vinda, Monique. Pessoal, boa tarde. Estou muito feliz por estar nessa estreia aqui no BFC Cast. É um projeto muito sonhado, né, Renato? No ano passado a gente sonhou bastante com esse projeto e no longo da minha carreira eu sempre sonhei em poder falar mais com propriedade sobre pessoas, sobre cultura e sobre negócios. Então é um prazer estar aqui, gente. Obrigada aí por esse convite, Renato. Vamos em frente que hoje tem muita novidade bacana aí para a gente falar. Vamos embora. Para começar, vamos falar sobre cultura organizacional. Muita gente se fala, né? Fala na internet, entre as pessoas, cultura organizacional, como as empresas devem aplicar, mas o que isso realmente é na prática? O que é cultura organizacional na prática? Bom, vamos lá. Cultura, pessoal, é o costume, né? Cultura, propriamente dito, né, na humanidade, é o costume. Trazendo para o ambiente organizacional, a cultura é a forma como a gente toma as decisões, é a forma como a gente se comporta. Então, cultura está muito atrelada a comportamento. Então, é a forma como a gente lida com as situações dentro da empresa. Cultura não é só o que está escrito na parede, né? Naqueles quadrinhos lá, missão, visão e valores. Cultura é o que de fato você executa, o que você faz todos os dias. Né? Então, isso eu fiz um resumo, assim, né, para trazer aí com mais propriedade do que é cultura e trazer uma linguagem mais simples aí para maior entendimento de todos nós, né? Porque cultura a gente está sempre aprendendo. Ah, interessante. É porque não adianta só falar, né? Tem que aplicar. Tem que aplicar, exato. Vamos dando continuidade. Vamos falar agora, depois falando de cultura, de liderança. Qual é o impacto de uma boa liderança para que essa cultura seja potencializada dentro das organizações? Gente, olha, o papo liderança é um papo, assim, que tem sido muito falado. Ainda bem, né? Eu acho que a gente está começando a olhar para liderança com mais cuidado. Então, a liderança ela tem um papel fundamental para que ela seja o guardião da cultura, né? O líder ele é o exemplo. Então, o líder, dentro de uma organização, a cultura ela começa da grande escala e ela vai descendo, né, até todos os steps, né, dentro da organização. Então, não adianta uma alta gestão, um CEO ter uma cultura, ter um tipo de comportamento e o time ter uma cultura totalmente diferente, então isso vai chocar ali em algum momento. Então, por isso que a liderança ela tem um papel fundamental para que ela possa executar, de fato, uma cultura, né, de forma eficiente e que possa sustentar a estratégia. A gente vai falar sobre estratégia aqui também, mas só trazendo o gancho, a liderança ela tem um papel fundamental para que a gente possa exercer uma boa cultura. Tá certo. Trazendo um gancho. Hoje em dia, as empresas estão formando bons líderes. O que é que você tem para falar sobre isso aí? Pode ser um tema polêmico ou não, mas o que é que você fala sobre isso aí? Então, gente, hoje também as empresas estão começando a desenvolver, né, bons líderes, mas a gente ainda tem muitos líderes que não estão ainda tão engajados ali com o time. A gente fala muito sobre, não sei se já está aí na sua pauta, Renato, já estou me antecipando aqui, mas existem os bons líderes, né, que liderança, o líder é diferente do chefe, né? O chefe é aquele que está ali só para comandar, só sem passar nenhum direcionamento, para brigar ali com o colaborador, mas ele não está ali para dar um norte. Já o líder não, o líder ele anda junto. Então, quando você tem uma liderança que ela não é uma boa liderança, ela vai impactar negativamente ali no resultado da equipe, no resultado do time e, consequentemente, no resultado do negócio. Então, quando a empresa entende que é importante formar bons líderes, ela tem uma sacada, né, diferente. Ela consegue entender que, poxa, eu tenho um bons líderes, eu consigo desenvolver uma boa cultura e, consequentemente, isso vai reverberar nos meus negócios, né, no meu cliente e nos meus produtos e tudo que eu estiver desenvolvendo dentro da organização. Eu creio que seja um assunto bem delicado, né, para se ir abordando, e porque nem todo mundo recebe da mesma forma, né, e tem que ter esses ajustes. E agora, aproveitando esse gancho do impacto da liderança nas pessoas, né, nos processos da empresa, vamos falar sobre liderança tóxica. Um tema aí polêmico, mas que é importante falar, né? As pessoas precisam saber falar mais sobre o tema, de que forma as empresas podem trabalhar melhor isso,
produzir, construir e formar menos líderes tóxicos. Quando a empresa identifica que o líder é tóxico, né? Quando o colaborador também pode reportar alguém para falar sobre um líder que está sendo abusivo ou dessa forma aí. Então, qual o resumo que você traz assim aqui para a gente de como abordar melhor esse assunto? Olha, pessoal, liderança é uma responsabilidade muito grande, porque o líder, ele está lidando ali com pessoas, ele está lidando com um time, então ele tem que entender que qualquer movimento dele, sendo certo ou errado, vai impactar naquele time, consequentemente naquela pessoa, naquela família. Você vai imaginar uma situação que acontece muito, né? Às vezes o gestor, ele não é um bom gestor, porque consequentemente ele também não teve um bom gestor, porque eu acho que acaba virando uma cadeia. E ele não é um bom gestor, ele não lida muito bem com o colaborador dele, com o liderado. Esse liderado sofre, ele não se desenvolve bem, ele não consegue engajar, ele não consegue se desenvolver. Ele chega em casa desmotivado, então ele leva isso para dentro de casa e isso reverbera numa família, né? Então, cara, é muito sério. E eu, inclusive, me comprometi nos últimos 5 anos a desenvolvimento de lideranças, né? A formar bons líderes. Que legal. Porque com a minha experiência de vida, com as gestões que eu já tive, né? Me ensinaram a ser como e não ser como eles também. Então, os que me ensinaram a ser como, eu me inspirei, continuo me inspirando a ser uma boa gestora, a conseguir, né, desenvolver bem o meu time, mas os que me ensinaram a não ser como eles foram oportunidades, né? Não é uma crítica, mas são oportunidades para que a gente possa, poxa, nesses erros aqui, nesses pontos de melhoria, eu posso desenvolver bons líderes. E o que acontece muito, gente, dentre essas lideranças tóxicas, são pessoas que estão nas cadeiras erradas. Quando uma empresa não tem um plano de carreira, não tem um mapeamento de competências, a empresa não vai conseguir identificar os potenciais que tem dentro do time. Tem pessoas que têm potenciais mais de uma liderança técnica, né? de uma carreira mais técnica. Tem pessoas que têm um potencial mais para a carreira de gestão. Então, quando essa pessoa está numa cadeira diferente, ela vai estar numa zona totalmente fora do que ela está habituada, da natureza dela. Então, ela vai ser cobrada e ela vai cobrar consecutivamente o time. E ali vira uma bola de neve. E então, ele também não está se sentindo bem. Eu acredito que ninguém é tóxico porque quer, e muitas das vezes eles não têm essa consciência dessa toxicidade. E aí é por isso que é importante primeiro mapear quem são os potenciais. Ok, você é um potencial, de fato, de ser um gestor de pessoas? Posso te interromper rapidinho? Pode. Mas você falou aí de mapear, mas quem tem o principal papel nisso? É a gestão do RH? É o CEO da empresa? Quem que tem que fazer isso? Porque tem que começar a partir de algum ponto para poder desenvolver essa parte e corrigir. Quem seria esse ponto inicial, né? A área de DHO, de gestão de pessoas, cada empresa tem um termo, tá, gente? Essa área ela é parceira da liderança, tá? Quem faz gestão de pessoas é o líder. O RH não faz gestão de pessoas, tá? Para desmistificar, porque os líderes terceirizam muito, alguns líderes terceirizam muito. É culpa do RH. É o RH que não contratou bem, o RH que não soube contratar, ou não soube desenvolver e tudo mais. Assim, o RH não tá vendo isso aí não, né? É muito comum falar o nas RH, empresas, gente, DHO, uma área, né, um business partner, o que for, é uma área de apoio, é uma área que está ali para direcionar, para acompanhar, para orientar. Mas é o gestor, como o nome já diz, que faz a gestão de pessoas. Então, o líder ele tem que entender ali quais são as competências necessárias para a posição, mapear dentro do time, porque a gente sabe, nós assim, até nos pares, né, quando você não está liderando ninguém, a gente fala, pô, esse fulano aqui é bom de... Pô, essa pessoa é boa para comunicação, essa pessoa já é boa para planilha, né? Então, fazer esse mapeamento, né, junto com a área de gestão de pessoas, a área de DHO e tudo mais, e identificar os perfis. Ok, eu identifiquei esse perfil que tem um potencial para ser um líder, eu vou desenvolver, vou dar ferramentas, vou explicar o que um líder precisa fazer, o que é um one-on-one, né, que é aquela conversa individual ali entre líder e liderado, o que é um feedback, o que é uma avaliação de desempenho, como que eu posso
acompanhá-lo, né, para que essa pessoa possa desenvolver, quais são os pontos específicos e muito mais, gente. O líder, ele não trata só das questões da empresa, ele trata as questões do indivíduo também, porque não tem como dissociar vida pessoal e vida profissional, é uma pessoa só. Quem chega, por mais que as pessoas falam, não, você tem que separar a vida pessoal da vida profissional, mas você está com muito problema no trabalho, brigou com o chefe, enfim, tá um desgaste muito grande, você chega em casa, claro que não é o correto você descontar nos seus familiares, né, esposa, marido, filhos, porém não tem como separar 100%, né, você vai chamar chateado, às vezes falando um pouco, e sobra para quem tá em casa, né, então deve ser uma situação bem e do bem contrário complicada. Também, às vezes você tá com uma questão pessoal muito séria e você precisa ter o apoio da empresa. Poxa, olha, não tô performando bem nesse período, tô com um problema na minha família, como eu já tive, né? Tive muitos problemas com meus pais quando eles estavam doentes e eu precisei me ausentar muitas vezes ali para cuidar e tudo mais. E é óbvio que isso estava impactando no meu resultado. Mas aquilo ali foi uma fase. E quando a empresa identifica, poxa, essa pessoa não tá legal por conta de X motivo, o líder vai acompanhar, vai flexibilizar e tudo mais, vai apoiar e daqui a pouco essa pessoa volta pro eixo, né, volta ali para o time e ela vai sentir muito mais engajada numa empresa que conseguiu apoiá-la no momento mais difícil. Então, tem os dois lados da moeda, né? Tanto a pessoa levando para casa as questões da empresa e do contrário também. Maravilha. É uma situação complicada, né? Mas complicado. Sei que as pessoas têm que ir aos poucos, né? Vai trabalhando isso. E como a gente veio falando desse tema, assim, meio ligado à liderança tóxica, como as empresas devem atuar, aí eu já vou pegando pelo caminho já daquela que uma coisa às vezes que é silenciosa, que é a cultura do medo. Porque muitas vezes é liderança tóxica, mas quando tem só uma no meio de um universo grande, consegue controlar um pouco melhor. Mas muitas empresas têm um universo do tipo, tem, sei lá, 3, 4, 5 gestores que às vezes o CEO não está nem conseguindo acompanhar isso e vira uma cultura do medo que está instalada na empresa sem que muitas vezes as pessoas não é perceptível. Mas aí começa a perceber que numa reunião os colaboradores têm medo de dar uma opinião na reunião, tem medo um medo grande de errar. Então, o que pode trazer pra gente assim, de qual o perigo disso? Porque às vezes é uma coisa silenciosa e as coisas que acontecem silenciosamente acho que geralmente geram mais prejuízo para a empresa. É verdade, assim, a cultura do medo é aquela questão do medo da retaliação. Do medo de repente, poxa, se eu der esse feedback sobre o meu gestor, não vai ser bem visto. Se eu não falar de fato o que está acontecendo, eu vou, né, não vai ser legal, eu posso me prejudicar, eu posso ser demitido e às vezes essa pessoa até sai. Então, o que é importante desenvolver dentro da companhia, que é uma coisa que eu tenho feito bastante na BFC e tem dado certo, é a pesquisa de clima. Né? Quando você trabalha com cultura, você trabalha com clima. Então, a gente executa ali uma periodicidade de pesquisa, né? Que envolve ali o clima, benefícios, liderança e tudo mais. A pesquisa é anônima, né, gente? Obviamente. É isso que eu ia perguntar. Anônimo. Tava me coçando aqui para perguntar. Pesquisa é anônima, certo, todo mundo diz que é anônima, mas a gente sabe que na prática, nas conversas de bastidores das empresas, muita gente ainda tem medo de retaliação, dizer que nada, isso é mentira deles, estão dizendo que não é anônima, mas vão pegar o nosso nome. E a gente sabe que na vida real, né, na vida real, um pedaço, não vou dizer muita gente, né, não tem como, né, contabilizar isso, mas muita gente ainda tem o medo de dar uma resposta verdadeira, porque praticamente numa empresa tá tudo bom, tá tudo maravilhoso, você bota tudo lá ao máximo, com medo de retaliação ou coisa do tipo, e nem tá tudo ruim, tá tudo péssimo. Não existe isso. E às vezes, né, as pessoas têm medo dessa retaliação. Então, queria que você, assim, né, frisasse isso de realmente é anônimo, as pessoas podem ficar tranquilas de responder a pesquisa de clima. No passado, de fato, era uma coisa que era facilmente mapeado, né? Mas hoje em dia a gente tem ferramentas, né? Ferramentas super seguras, a tecnologia está aí para isso, para que você possa responder a pesquisa anonimamente,
que você possa escrever também, dar feedbacks anônimos, né? E eu acho que ali vai muito da própria área de desenvolvimento humano, que está tratando com aqueles dados ali. Ela vai identificar os pontos de melhoria, os feedbacks positivos e negativos, porque na pesquisa de clima também tem coisa bacana. Às vezes a gente acha que só vai vir coisa ruim, mas vem coisa bacana também. E aí a gente consegue enxergar, poxa, aqui a gente está mandando bem, aqui a gente precisa melhorar. E aí tem o primeiro item, que é a pesquisa de clima, que tem que ter uma periodicidade. E a gente também tem que dar visibilidade para o time do que a gente está fazendo com essas informações. Né? Olha, pessoal, a gente identificou que a gente tinha um gap nesse ponto aqui, XPTO, a gente implementou essa melhoria. E aí a gente vai dando essa visibilidade em reuniões, né? E na prática, comentando. E aí o time vai se sentindo mais confortável de passar esses feedbacks através de pesquisas. A área de gestão de pessoas, né, o DHO também, um BP, ele é importante para apoiar também o time ali. Se o time não se sente confortável de conversar com a liderança sobre algum ponto, vai até o time. Tem a área de compliance também, que você pode escalar. Então, hoje a gente tem diversos meios que já existe aqui na BFC também. Eu fico feliz por apoiar o desenvolvimento desse plano aqui. É que hoje as pessoas se sentem mais confortáveis, porque a gente entrega meios e a gente também entrega qual o resultado que a gente obtém com isso. Porque não adianta falar, dizer que vamos melhorar nisso, apontar, fazer as pontuações e na prática não ser feito nada, né? Porque antigamente assim, não vou responder porque não faz nada mesmo, não vai melhorar, vai continuar a mesma coisa. Então, quando a gente, identifiquei os pontos, apliquei melhorias, o time sentiu, e aí o time vai enxergando o valor desse trabalho, né, de que é importante sim responder uma pesquisa, de que é importante sim estar ali no dia a dia. E isso é frequente. A pesquisa de clima é assim como uma pesquisa de satisfação que a gente aplica com nossos clientes. Se eu quero entender como o meu time está se sentindo, eu também quero entender como é que o meu cliente está se sentindo. E aí o impacto da cultura no negócio, né? Isso é muito importante. Se eu trato bem meus colaboradores, ele consequentemente vai tratar bem os meus clientes. E isso está dentro da minha cultura. Se está lá, um dos valores importantes da BFC é foco no cliente. Então, eu preciso tratar bem os meus colaboradores para ele tratar bem o meu cliente. O cliente sente isso. É natural. Né? Não vai ser algo que está escrito lá, bonitinho, nas plaquinhas de missão, visão e valores. A gente, de fato, está executando. Então, é aí que a gente trabalha fortemente a cultura. Tá? Com ferramentas, com método, né? Com frequência, com liderança ali próxima. Então, isso aí é super importante. Maravilha. A gente tá aqui só para falar coisa boa, né? Estamos pincelando aqui e ali. E agora vamos falar sobre mais um tema, digamos, mais quente. Falar sobre burnout. Eu tenho um dado aqui bem importante, que é, segundo o Ministério da Previdência Social, no Brasil, o Brasil registrou mais de 472 mil afastamentos por transtornos mentais relacionados ao trabalho em 2024. Então, dado alarmante, né? Sim. Então, baseado nesse dado, o burnout às vezes pode ser até silencioso. Quando é que uma empresa possa estar no limite da alta performance, de muita cobrança, alta performance, vamos produzir, vamos bater meta, e quando ela possa estar levando um nível de estresse muito elevado para os seus colaboradores, e aí quebrando 1, 2, porque realmente eu já vi colegas sendo afastados até por 2 meses por burnout, e a pessoa ficou realmente aperreada. Eu vi isso de perto já em outros momentos, e eu queria que você falasse um pouco aí da sua visão sobre isso aí, pegando esse dado, né, e trazendo para a realidade aí do mercado e da BFC. Bacana. É um tema super importante, sério. Eu me sinto até à vontade de falar sobre isso, porque eu também vivi isso há alguns anos. Então, vivi bastante, porque assim, existe a diferença, gente, só trazendo o gancho antes de aprofundar na sua pergunta. Existem 2 vertentes. Existe o burn-on e o burnout. Qual que é? Fala mais um pouco. Mais um termo em inglês, né? Porque burnout é mais conhecido, né? De todo mundo. Mas burn-on, que seria burn-on? Fala para esse povo que tá vendo a gente. Então, gente, mais um termo em inglês. Mas vamos lá. Burnout
é quando o que acontece? O burnout é quando você chega num nível de estresse tão grande que você não consegue mais trabalhar, você precisa se ausentar. O out está ausentando, ele está saindo da empresa. Saindo afastamento, né? Ou ele pede demissão, ou ele é afastado por questões de saúde, né? E tudo mais, enfim. Ele não tem mais condições de trabalhar. O burn-on é aquele limite funcional que acontece muito. Que, assim, eu tô no nível de estresse alto, eu não durmo bem, eu só vivo com dor de cabeça, eu tô depressiva, eu tô sem achar graça nas coisas, eu tô comendo demais, ou eu tô bebendo demais, ou eu tô comendo de menos. Eu tô com uma apatia muito grande, mas eu não consigo deixar o meu trabalho, porque eu tenho um boleto para pagar, porque eu tenho responsabilidade, porque tenho, né, uma série de coisas. Bronca. E aí você não consegue se desvencilhar. E aí, às vezes, as pessoas estão falando, cara, você não tá bem. Você precisa tirar férias, você precisa se ausentar. E aí eu tô vendo que eu não tô performando, aí começo a ter erros, eu começo isso impacta também no time, mas eu não consigo largar. Porque eu tô ali, ó. Eu tô aquela pessoa ali funcional. Tá no piloto automático, tá só existindo. Então, tem essa diferença. E aí o que acontece? Muitas empresas, quando não tem uma boa gestão, por isso que, de novo, a gestão vai sempre falar mais alto, das duas uma, né? No nível de alta performance ali, de muita demanda, ou é dificuldade de delegar, de dividir melhor as tarefas para o time, para não sobrecarregar ninguém, porque muitas das vezes você tem um time até coeso, um time ok, um número ok do teu time, mas tem alguém sobrecarregado. Então, onde tem um sobrecarregado, tem um folgado. Né? Então o líder tem que fazer essa leitura. Eu ia te perguntar sobre isso, que, né, durante a vida, né, experiência de mercado, sempre acontece isso. Tem gente que fica, poxa, eu faço o trabalho de fulano e cicrano e a chefia não vê isso. Pode dar até uma dica de como é que uma pessoa que passa por isso, né, um colaborador no caso, ele pode melhorar isso, de que forma ele pode chegar para a gestão e externar isso, porque senão vai virando uma bola de neve, até chegar no burnout e a pessoa tem que se afastar e aí vira uma série de complicações. Muitas vezes também a chefia, às vezes pode achar até, desculpa falar o termo mais frescura, tá com uma frescura, isso aí, né, tem que trabalhar mesmo e tal. Então, como é que é um colaborador, o que é a dica que você daria para o colaborador se posicionar? Ele deve procurar o gestor de RH, o gestor dele, como é que ele pode trabalhar isso para que ele não vá funilando e depois chega num momento que seja complicado. Eu vou concluir o assunto do burn-on e burnout e vou entrar de como que o colaborador lida com isso. Então, assim, quando o gestor ele não consegue... muitas das vezes ele não consegue delegar muito bem, ou então, poxa, o time está reduzido, a demanda cresceu, eu preciso contratar mais pessoas. Eu preciso entender se de fato... Porque muitas das vezes, assim, quando você define papéis e responsabilidades diárias, porque tem coisa que está na tua área que não é a tua responsabilidade, você precisa delegar para outra área. Ou seja, divisão de papéis. Né? Dividir os papéis, cada um fez o seu, você consegue fazer uma boa gestão de tempo, porque muitas das vezes é desorganização, é falta de gestão de tempo. Então, ok, né? Eu entendi qual foi o ponto ali. Então, muitas das vezes é isso. Está muito atrelado à gestão, que não consegue identificar se é uma alta demanda por falta de gestão de tempo ou por organização do time, distribuição de tarefas, e aí tem várias nuances. Nesse dado aí, importante, que isso sempre existiu, mas agora está mais alarmante, a gente agora também tem... A NR1, gente, sempre existiu, tá? É uma norma que é voltada para riscos psicossociais, que vai entrar em vigor agora, dia 26 de maio de 2026, que está voltada justamente para esses riscos, né, dentro das organizações. Então, as empresas que tiver um índice muito grande de afastamento, ela pode ser multada. Então, olha só o impacto que isso tem em questões de lucratividade, né, em questões de reputação, e questão de engajamento. Então, o colaborador que entende que uma empresa tem esse tipo de problema, ele não vai querer trabalhar lá. O cliente que entende, poxa, essa empresa aí escraviza os funcionários, eu não me identifico com essa marca. Né? Então, muitas das vezes você se sente assim, sabe, até meio... Tem empresas aí, que não vou citar nomes aqui, mas que a gente já sabe, essa daí é escravidão, sabe? Então, é risco reputacional.
E muitas vezes o pessoal, as pessoas, a gestão, a gente não tem cuidado nisso, porque depois que o risco reputacional é quebrado, ou né, gera uma série de comentários no LinkedIn, vídeos no Instagram falando mal sobre a empresa e toma uma proporção maior para você consertar isso, ajustar essa rota. E eu acho que tem que ter uma preocupação genuína do cuidado com pessoas. Tá? Eu sempre falo, é uma máxima que eu trago na minha carreira já há muitos anos, que uma empresa ela não funciona só com processos, com estrutura e tudo mais. Ela funciona primeiramente com pessoas. O nosso maior ativo são pessoas. Então, eu preciso entender que eu tenho um interesse genuíno pelo cuidado dessas pessoas. Então, se eu tenho um interesse genuíno, eu não vou deixar que esse time vá estressar ou vá perder o eixo. É meu papel como liderança, os líderes das empresas têm que se unir, né, lado a lado para evitar esses impactos. Tá? Muitos falam que o burnout ele é a relação do colaborador com a empresa. Mas não, se a pessoa é comprometida, obviamente ela não vai conseguir deixar de lado. Então, muitos querem culpabilizar o indivíduo, né, o colaborador, e não a empresa. E a empresa sim tem um impacto forte nisso. Tá? Então, a sua segunda pergunta dentro disso é como que o colaborador lida com isso? Né? Como é que ele fala? Quando ele tem um ambiente, e aí a cultura de novo, né? Quando ele tem um ambiente que ele sabe com quem que ele pode falar, com quem que ele pode escalar, isso vai ficar mais evidente. Uhum. Eu falei sobre pesquisa de satisfação, existe a pesquisa de clima, existe a pesquisa também do líder. Existe o NPS, né, que é a pesquisa de satisfação do cliente, e existe a pesquisa do líder, que é o LNPS. Né, que é um indicador super importante. Agora essa pesquisa que a empresa faz para os seus líderes? De satisfação de quantos liderados estão com aquele líder. Se aquele líder ele é um bom gestor, se ele sabe delegar bem as tarefas, se ele dá feedback, se ele oportuniza o time, se ele consegue identificar os potenciais. Então, tem várias nuances dentro dessas perguntas que eu posso identificar se eu tenho um bom gestor. Né? Então, nessas perguntas, a gente consegue mapear também quais são ali os gaps daquela gestão, e aí a gente atuar ali no feedback. Tá? Então, a gente consegue apoiar. Na formação de líderes, inclusive, você desenvolve não só líderes de time, mas líderes de líderes. E a responsabilidade vai só aumentando. Com certeza. Quando você é líder de líder, você tem que ensinar o seu líder a ser um bom líder. Porque você não pode estar toda vez descendo lá na operação. Você tem que estar ali na tua cadeira ali de estratégia para você apoiar o teu coordenador, o teu líder de time, enfim, cada empresa vai ter uma hierarquia. Então, a gente tem empresas precisam desenvolver essas nuances, coisas também que estão sendo desenvolvidas aqui dentro da BFC, né? Ao longo aí de 2025 a gente já implementou. E a gente está olhando de fato para formação de líderes, para como que a gente entende se vamos mensurar, né, o quanto esse líder, qualitativamente também, né, o quanto esse líder está desenvolvendo um bom trabalho, porque o impacto está lá no negócio. Não vou falar só bonitinho sobre pessoas, é ótimo falar sobre pessoas, mas vamos falar sobre o impacto que isso tem no negócio, na estratégia. Né? Com certeza. E já pegando o gancho aí com o que você falou de feedback, então vou fazer uma relação aqui. Tem relação do feedback com o turnover? Porque qual é a minha questão? Tipo, tem empresas que acho que não deve dar feedback. A verdade é essa. Tem lugares que não dá feedback. Você fica lá 5 anos, coitado, nunca recebeu feedback. Não sabe se tá bom, se tá ruim. Vai no automático e fica meio que todo mundo no automático e depois a pessoa quer um resultado diferente. Mas como é que vai ter um resultado diferente se você não tem um caminho diferente? Tem a questão do colaborador que acha que o feedback encher linguiça também, o outro lado, de lá vem esse gestor aqui, falar sobre feedback, isso, aquilo, mas nada muda, nada melhora, ele não me escuta, enfim. Qual é a relação dessa, que você tem que falar primeiro do feedback e depois por turnover das empresas, porque pessoa também que não é escutada, não é ouvida, fica no piloto automático, pode olhar, isso aqui não faz sentido para mim e sair da empresa. E muita saída num curto espaço de tempo é o que a gente chama de turnover, né? Quando a empresa perde muitos talentos em um curto espaço de tempo. Então, o que você pode falar sobre feedback, turnover e a relação sobre esses dois temas? Olha, turnover ele vai existir,
Tá? Não existe empresa com 0 turnover. Toda empresa tem que ter o risco mínimo ali, um percentual aceitável de risco ali do colaborador, tanto o turnover voluntário quanto o involuntário, né? O voluntário é quando a pessoa realmente pede para sair da empresa, e o involuntário é quando eu preciso desligar, né? Então, quando esse índice de turnover, sendo voluntário ou involuntário, começa a crescer, aí eu preciso entender qual que é o ponto. O clima organizacional está ruim, a cultura é prejudicial, porque normalmente bons profissionais, eles não pedem demissão da empresa, eles pedem demissão da gestão. Interessante. E a gestão está totalmente atrelada à cultura, que é o comportamento. Cultura é comportamento. E ele pede demissão da cultura, pede demissão da gestão. Então, isso está acontecendo, opa, deixa eu identificar, é o clima, os benefícios que está abaixo do mercado, a minha faixa salarial está defasada, né? O meu plano de cargos e salários não está atualizado. Então, isso é super importante você primeiro mapear para saber qual é a raiz do turnover. E o indicador, uma forma também de você identificar na pesquisa de desligamento. Gente, pesquisa de satisfação é tudo, né? Então, na pesquisa de desligamento, você consegue identificar. E é isso que eu ia perguntar, se tem algum canto que vocês têm um indicador, vocês como gestores, tem um indicador que, tipo, de onde está vindo mais esse turnover, né? Liderança ruim, enfim, né? Benefícios ou o que seja. Sim, a gente tem a pesquisa de satisfação, né? De pesquisa de desligamento, né, do colaborador, mas também tem as conversas, né? Eu acho que a gente consegue... O gestor atento, né, um RH atento, ele tá ligado, ele entende ali quais são os gaps ali da empresa. E ele está ali para orientar a liderança. Então, a gente, se eu for falar de uma metodologia, a gente consegue identificar. Eu já tive experiência que a gente estava tendo muitas saídas numa equipe, num time, e a gente foi identificar. Essas pessoas não conseguiam falar, não conseguiam escalar isso, porque esse líder ele era muito querido. Certo, me conta mais. Conta mais. Conta mais. Ele era muito querido. E aí eles não conseguiam falar, simplesmente pediam demissão. Aí a gente começou a mapear isso melhor, consegui colocar umas perguntas um pouco mais detalhadas, e aí conseguimos identificar que esse líder, ele era super legal, super bacana. Ele era muito amigão do time. Existe uma linha tênue, né, entre você ser um bom gestor, um bom líder, e ser amigão. Você não pode ser amigão. Porque o que acontece? Você tem que entender quais são os limites ali da tua liderança. Infelizmente, sabe? tem gente que não entende, né? Não entende, Você tem que entender a linha tênue ali, né? Porque se eu sou muito amigão, eu não vou ligar pro teu desenvolvimento, eu não vou... Pra mim tá todo mundo muito bom, eu não dou feedback. Ah, tá bom, todo mundo tá bom. Todo mundo tirou 10 na prova. Tá, mas o que eu aprendi... Passei de ano? Você não passou de ano não, tá? Você tirou 10, mas você continua aqui nessa série. Então, a gente foi identificar e depois a gente foi ver todo o histórico. Esse líder ali, ele tinha receio de que as pessoas não gostassem dele, então já é uma questão lá de autoconhecimento e tudo mais. Então, por isso que as empresas também precisam investir em soft skills, né? Inteligência emocional, em escuta ativa, para que as lideranças precisam de muito apoio, gente, porque não é fácil. É um desafio muito bonito, você tem que gostar muito do que você faz, mas você precisa de muito apoio, muita resiliência, inteligência emocional, porque o líder não está ali para agradar ninguém. Ele está ali para desenvolver o time. Ele está ali para servir. Eu sempre uso o termo que o líder é um servidor. Ele está ali para servir o time, ele está ali para servir a empresa, e ele está ali não para colocar o ego dele em primeiro lugar, né? Então, nesses momentos, a gente consegue identificar, olha, aqui está tendo um turnover por esse motivo, essa liderança aqui, a gente tem esse gap, conseguimos desenvolver ou não. E aí, acontece casos que, de fato, o líder está sendo tóxico e uma decisão precisa ser tomada pela empresa. A empresa não pode estar perdendo pessoas por conta de uma gestão que não está executando o seu trabalho. E aí é uma decisão, né, que eu sempre falo, disponibilizá-lo para o mercado, já que na empresa ele não está performando de acordo com a nossa cultura. Tem outras empresas que ele vai funcionar super bem, mas dentro de uma cultura que eu estou olhando para pessoas, essa pessoa não funciona. Não. Tá, e ponto, puxando esse tema mesmo, a gente também vejo falar também muito sobre a coerência da liderança.
A falta de coerência na liderança, na maioria das vezes, ele faz sabendo que tá fazendo aquilo e tipo, eu sou líder, vou fazer assim desse jeito que é melhor para mim, pronto. Ou você acha que ele faz por assim, né? Porque não entendeu o processo como um todo. Então essa falta de coerência, porque quando o líder fala uma coisa e na prática ele não aplica, gera um desgaste ali com a equipe, né? Que vai dizer, poxa, o cara fala isso e aquilo, que a gente tem que fazer isso, mas quando é a vez dele, ele não faz. Então, que forma as empresas, você como gestora, né? A gestão tem que cuidar disso, assim, né? De como os líderes estão se posicionando, porque às vezes fala uma coisa, faz outra, ou também quando às vezes ele está errando, sem saber que está errando, né? Então, como é que você vê isso aí? Como é que aí pode ser trabalhado, né? Dentro das empresas? É a questão do autoconhecimento. Muitas pessoas fazem com consciência. Aí é o chefe, né? Aí não é o líder, é o chefe. Ele tá ali pelo ego, ele tá ali só para mandar, ele tá ali para que o time execute o que ele tá fazendo sem ele direcionar muito bem. E muitos deles, de fato, não sabem o que estão fazendo. Ele tá ali só para... tá bom, só faz isso aqui, tá bom, se der certo. Ou então, inclusive, é muito do perfil do profissional que é muito bom tecnicamente, que acaba assumindo uma cadeira de gestão, né? Ele faz no lugar do time. Ao invés de ele delegar para o time, ele vai e faz. Ele é o centralizador, ele é o executor. Então, ele não está desenvolvendo o time, ele está trazendo para si a demanda, está se sobrecarregando, não está conseguindo gerir. Né? Ele não consegue acompanhar, mas eu não tenho tempo para dar feedback, eu não tenho tempo para acompanhar, eu tenho muito... Mas como se pega tudo para ele? Ele tá pegando tudo para ele, então ele tá sendo... Então essa pessoa tá numa cadeira que ela deveria estar mais na cadeira de especialista, ali numa carreira mais técnica. Então tem essas duas vertentes. Ou ele sabe e tá ali atuando como chefe, ou ele não sabe e tá só querendo entregar o resultado sem muito bem... fazer o como, né? O como dele que tá meio desbalanceado. E você acha que a alta gestão, de modo geral, subestima o impacto das pessoas, do que os colaboradores podem fazer? Tipo, às vezes não dá o valor adequado. Você acha que isso acontece muito? Ou as pessoas... enfim, ficam retraídas por não saber se posicionar, ou a alta gestão realmente subestima assim, a capacidade dos colaboradores e às vezes poder confiar mais? O que é que você acha sobre isso? Tem alta gestão que é presente, tem alta gestão que entende ali, e tanto é que se essa alta gestão for orientada para pessoas, for people first, né, como falam, for orientada para pessoas, ela só vai aceitar bons líderes dentro do time, né? Porque isso vai escalar. Né? Isso vai ser uma escadinha. Se ele entende que pessoas são importantes, que pessoas estão atreladas ao resultado da empresa, consequentemente ele vai dar valor. Quando ele não entende, isso vai ter um impacto nos resultados da empresa. Ela pode até performar de alguma forma, mas ela não vai crescer. A empresa vai continuar no mesmo lugar. Né? Então, tem até uma frase... trazendo um pouco mais de cultura, né? Do Peter, que fala assim: a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. O que isso quer dizer? Se o comportamento das pessoas, ela tem mais apreço ali ao resultado do que um plano estratégico. Eu posso trazer um plano estratégico lindo, perfeito, mas se eu tenho uma cultura diferente do que eu prego, do que eu quero como resultado, isso aqui não vai valer de nada. E fica todo mundo batendo cabeça, todo mundo só executando, sem de fato olhar para a estratégia, né? Olhar ali para o que precisa ser feito. E aí eu trago a pergunta de milhões: como se constrói uma cultura forte e como essa cultura pode realmente gerar resultado no negócio, na empresa? Uma cultura... Primeiro você tem que... A cultura é exemplo, né? A gestão é o guardião, como eu disse no início do nosso papo. Tem que partir lá de cima, né? Tem que partir de cima, não adianta. Eu posso ter uma estratégia maravilhosa aqui, o time pode estar executando muito bem, mas se em cima não está executando, isso não vai dar certo. Então, ok, define uma estratégia. Eu tenho um plano de negócio aqui, um plano estratégico maravilhoso. Olha, o meu objetivo estratégico é X, que em 2028 seja Y e tudo mais. Definir a estratégia, conseguir descer isso para o time, conseguir traduzir para o time o que o time precisa fazer para executar. Quando eu defino uma estratégia, eu defino os valores também. O que são os valores? É o comportamento que eu não abro mão.
Eu citei os valores, alguns dos valores da BFC aqui. Então, foco no cliente, transparência, resiliência, melhoria contínua. Então, eu preciso ter esse comportamento, são 7, eu vou citar 4 aqui, eu preciso ter esses 4 comportamentos para sustentar essa estratégia. Tá? Preciso ter esses 4 comportamentos para sustentar. Poxa, meu time aqui, fiz o fit cultural, estou contratando bem as pessoas dentro do fit, essas pessoas são orientadas para esses valores aqui? São, ok. Tem gaps? Vou treinar. Inclusive, a gente está desenvolvendo também, a gente está fazendo a trilha, né, de clima, né, de cultura dentro da BFC, voltada também para os valores. Então, tem treinamentos frequentes para todas as competências, não só técnicas, mas comportamentais, para sustentar a estratégia, capacitar pessoas, trazer pessoas que estejam alinhadas. Porque aquilo, se o meu valor é algo que eu não abro mão, eu não vou contratar pessoas que não vai executar da mesma forma, que não vai ser ético junto comigo. Se eu trouxer alguém que não é ético, ela vai chocar a cultura, isso vai impactar no time. Vai ser alguém que está totalmente ali fora da casinha, né? A tal laranja podre, como dizem. Não gosto muito desse termo, mas é aquilo, gente. O homem é produto do meio. Você botar uma laranjinha ali no meio, que está com né, um furinho ali no meio das outras, ela vai impactar as demais. Então, tem que trazer as laranjinhas bonitinhas, redondinhas, que estejam iguais às demais. Então, é assim que a gente desenvolve uma boa cultura. Na gestão, que, né, a palavra, a gente fala assim, o exemplo ele arrasta, né? Você pode falar bonito, mas é o seu exemplo, é como você se comporta que vai dar o tom do comportamento do time, né? E o que você pode nos dizer, não sei se tem algum dado sobre isso, se de modo geral as pessoas ficam ou saem da empresa mais por comportamento, mais por liderança ou mais por salário? Tem algum dado sobre isso? Porque às vezes tem um medo, né, pessoal? A maioria não sabe porque paga mal, ou sabe porque o gestor é tóxico. Enfim, tem algum dado sobre isso? O que é que você pode dizer, sua experiência, o que você sabe aí sobre esse ponto específico? Olha, na minha experiência, a maioria dos casos, como eu trouxe aqui o exemplo, a maioria dos casos sai por cultura. Por cultura ruim. Não é por dinheiro, como algumas pessoas pensam. Já vi muita gente sair para ganhar a mesma coisa. Já vi pessoas para sair para ganhar menos financeiramente. Eu costumo falar assim que existe total compensation. O que é o total compensation? É o que eu consigo somar sobre eu tenho uma remuneração legal, eu tenho um bons benefícios, eu tenho uma flexibilidade, eu tenho oportunidades de crescimento, a empresa investe em capacitação. Então, se eu tenho um pacote, né, a empresa é flexível comigo, eu consigo equilibrar a vida pessoal de vida profissional, né, eu tenho qualidade de vida. Então, esse é o meu total compensation. Eu posso receber uma proposta para ganhar o triplo, né, da remuneração que eu tenho hoje, mas para perder tudo isso que é importante para mim, que está atrelado ao meu valor, isso não vai fazer sentido, né? Eu não vou performar bem lá. Então, a maioria dos casos, né, de turnover, né, de saídas, das pessoas pedirem demissão, e principalmente nos últimos anos, né, depois da pandemia, as pessoas estão... Deixa eu interromper rapidinho. A pandemia deu uma bagunçada, claro, né, nesse sistema aí, porque todo mundo ia num ritmo, e a pandemia mudou muitos mercados, né? Tanto esse comportamental das empresas, mercado de e-commerce, né, online, movimento na internet, como as pessoas se posicionam, então mudou muita coisa. E aí fala mais aí sobre, aproveitando esse gancho aí, sobre como o recorte pós-pandemia influenciou aí em todo nessa cultura das empresas aí, nesse modo de pensar, de liderança e liderados. A nossa geração viveu que, né, ninguém viveu, a gente, inclusive a nossa geração aqui, né, a gente está perto dos Zenta, não vamos entrar nos detalhes aqui, mas estamos perto dos Zenta, então a gente viveu a geração sem tecnologia, viveu a geração com tecnologia, vivendo agora a transformação digital, a IA, vivemos uma pandemia, então pós-pandemia, as pessoas estão buscando qualidade de vida, estão buscando flexibilidade, estão buscando ter tempo para ficar com os filhos, ter tempo para fazer o que gosta de fato, não que eu tô ali só para receber, só para pagar boleto. Não, eu quero ser remunerado pelo que eu sou bom, pelo meu propósito. As pessoas estão muito em busca de propósito, as pessoas estão em busca de identidade, né? Então as empresas têm que
tem que estar de encontro com a minha identidade, com os meus valores, né? Se a empresa não liga para o meu bem-estar, e eu quero o meu bem-estar estar atrelado ao meu propósito de vida, eu não vou ficar num lugar assim. Então, hoje as pessoas estão mais, né, a juventude também, a gente fala assim, fulano não quer trabalhar, não quer nada com nada. Não, mas essa geração está vindo, não, eu quero ter flexibilidade, eu quero poder viajar, eu quero poder fazer o que eu gosto e também ser remunerado por isso. Então, isso está totalmente atrelado aí a uma mudança, a uma transformação mundial, né? E isso reverbera na cultura dentro das empresas. Na cultura é um movimento, claro que eu não tenho um dado sobre isso, mas um movimento que eu tenho percebido é que os jovens realmente estão se preocupando mais no cuidado, saúde mental, cuidado com o corpo, né? Sim. Um recorte rápido, que tipo, de manhã cedo, na orla, antigamente, se você pegar 15, 20 anos, só tinha cabeça branca lá, fazer sua caminhadinha, né? Pensar, coisa de velho caminhar cedo. Sim. Se você for de 6 da manhã na orla, tem muitos jovens, pessoal de 20 anos, de 30, 40, enfim, de todo negócio. Então, é uma mudança no comportamento da sociedade como um todo. Né? E isso implica também nas organizações, porque as empresas, elas precisam acompanhar a transformação. Se eu sei que a geração, que as pessoas estão se movimentando dessa forma, eu preciso ter programas de bem-estar dentro da empresa, eu preciso oferecer benefícios também voltados para isso. Então, até no início do ano passado, a gente atualizou os nossos benefícios, a gente melhorou o nosso plano de saúde, a gente trouxe também, né, aplicativos de atividade física, a gente começou a desenvolver programas, né, o BFC Health, para pensar no bem-estar dos funcionários. Então, a gente começou a acompanhar esse mercado. Então, tudo que se está todo mundo fazendo de uma forma e a empresa não está olhando para isso, ela vai ficar para trás, ela vai ficar defasada. Então, a gente precisa olhar para todas as frentes. Não dá para a gente olhar só para um lado. Pronto, falando em olhar em todas as frentes. Tem um tema aqui que estava aqui no nossa continuidade e você também falou. IA. IA é um tema muito falado, muito trabalhado. Sim. Eu, particularmente, uso muito na área de marketing, né? Seja para vídeos, composição de arquivos, planilhas, enfim. E de que forma que você nos traz assim, da IA relacionada para essa parte de cultura organizacional e gestão de pessoas? Como é que está sendo usada? É bastante usada? Pouco usada ainda? O que você nos traz sobre esse tema aí de IA nessa parte? A IA ela é uma ferramenta. Assim, a tecnologia a gente precisa aprender a utilizá-la a nosso favor. Uma metodologia ágil. Então, o BP, ele lida muito com a parte técnica também. Ele lida muito desenvolvendo esses líderes, orientando, né, na parte ali de meta, na parte de avaliação de desempenho, na formação de líderes, né? Então, o BP ele não é o RH operacional que a gente está acostumado a ver, que é o DP, o recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção, desenvolvimento humano, departamento pessoal, são as áreas pares, né? São áreas... É isso que eu ia perguntar a você também, a diferença, assim, de uma forma mais ampla, né? Diferença entre o RH, DP, enfim, né? Porque algumas pessoas às vezes se confundem um pouco, né? Quem não é da área mesmo confunde um pouco. Até dar uma o departamento pessoal isso. é aquela mais burocrática, são os processos de RH, admissão, folha e tudo mais. Aí tem a parte do RH, que é o desenvolvimento humano, que é a parte de desenvolvimento organizacional também, recrutamento e seleção. O BP, ele utiliza essas áreas como parceiras. Essas áreas são parceiras, ele por exemplo. Ele presta serviço e alinhado a todas elas. Exato, olha, eu sou BP aqui, ó, eu tenho um time aqui de... eu tenho um tech lead aqui que precisa desenvolver aí um projeto novo. Olha, vou linkar aqui, vou fazer a ponte entre o recrutamento e seleção, vou começar a acompanhar as entrevistas, vou ajudar ali no fit cultural. Então, é uma área parceira, mas que ela está totalmente atrelada a estratégia. O BP que está ali no operacional, como eu já fui um BP que acabei executando bastante operacional por uma necessidade ali do momento, você está totalmente sem estratégia. Então, você não está executando. O BP é um papel assim como o líder. Né? O líder é um papel, o BP também ele é um papel. Né? Interessante. É muito bom esse papo. E para finalizar, que você pode trazer uma reflexão maior assim, sobre cultura organizacional, o que você tem aplicado na BFC, como as pessoas têm reagido a essa implementação lá, e uma reflexão de modo geral para quem não está nos assistindo sobre cultura organizacional e como as pessoas podem aplicar ela da melhor forma. Bom, a gente está passando o processo de transformação cultural dentro da BFC, eu estou participando
né, ativamente nisso. O Renato está sendo um grande parceiro também. Queria até aproveitar aqui para agradecer toda a parceria, porque a gente lida com marketing, endomarketing, uma série de coisas. Estou aprendendo muito. Estamos, né? Estamos. Estou quebrando cabeça, está aprendendo. Então, a gente fez o mapeamento dos valores, tem o treinamento, tem a forma de comunicar, a gente está mudando a forma da gente comunicar, a gente está trazendo o time mais para perto, com frequência de reunião, frequência ali de eventos internos, a gente está trazendo uma cultura ali mais, assim, de proximidade, de olhar para pessoas, trazer a pessoa ali para o centro, né, para de fato que a gente possa falar, o nosso maior ativo são as pessoas, né, então, ao longo desse ano, as pessoas estão recebendo isso muito bem, óbvio, né, que pessoas que estão há muitos anos, né, a BFC, ela é uma empresa que está completando 30 anos esse ano, e é óbvio que tem pessoas que estão há bastante tempo que ficam um pouco resistentes, faz parte, né, uma transformação cultural é um processo, não é do dia para a noite, você precisa paulatinamente, fazendo as coisas aos pouquinhos, com muito respeito à trajetória, a quem trouxe a BFC até aqui, né? Então, unindo ali, né, quem trouxe a tradição e a inovação. Então, nesse momento, assim, o time tem sido bem receptivo. A gente tem aprendido, eu tenho aprendido bastante com as pessoas que já estão aqui. Então, tem sido bem positivo, né? E você perguntou de uma reflexão final. Eu vou citar Simon Sinek, né? Eu gosto muito do Simon, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, com o que a gente falou e com o que a gente está construindo na BFC. Que ele fala algo nesse sentido. 100% dos seus colaboradores são pessoas. 100% dos seus clientes são pessoas. Então, se você não sabe lidar com pessoas, você não sabe lidar com o negócio. Então, com essa frase maravilhosa do Simon que eu quero fechar aí um pouco do que a gente falou aqui. E é o que a gente está vivendo na BFC. São muitos desafios e tem sido muito prazeroso e gratificante para a minha jornada como pessoa e como profissional. E está nesse momento aqui também, né? Então é isso. Vou guardar para mim essa frase aí. Muito boa, viu? Quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Exatamente. Muito bom. Eu agradeço, Monique. Muito obrigado por estar aqui nesse episódio, né, inicial. Agradecer também quem vai acompanhar esse vídeo, né, está acompanhando esse vídeo. Quero que vocês deixem no comentário o feedback de vocês, que vocês acharam. É nosso episódio piloto inicial, então estamos com alguns ajustes. Então, o que vocês, se puderem, comentem, dê o seu feedback. A gente também precisa de feedback para melhorar o que achou de bom, o que achou de ruim, o que a gente pode melhorar. Temas, sugestão de temas também para próximos vídeos, que a gente vai ficar muito feliz em ler todos os comentários e ver os temas dos próximos vídeos. Agradecemos a todos. E ficamos aqui. Até mais.